Simetria. O que é simetria? Simetria é quando duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geografia, na gramática, na arte, na natureza e, claro, na arquitetura. O termo simetria vem do grego sim, que significa junto, mais metron, medida ou a qualidade do que tem a mesma medida. Sendo assim, um elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho. Ele é considerado simétrico. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elemento simétrico são as figuras geométricas. Temos abaixo 3 figuras geométricas. Essas linhas pontilhadas significam o eixo da simetria. Abaixo temos uma figura não simétrica, ou seja, que mesmo ela sendo dividida, ela não fica em partes iguais. Temos 4 tipos de simetria. E agora que você já sabe o que é simetria e onde ela está presente, vamos falar sobre os seus tipos. Eles variam de acordo com o eixo da simetria. Veja quais são. Simetria reflexiva. Na simetria reflexiva, também conhecida como do espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se fosse uma o reflexo da outra. Veja 2 exemplos de desenho simétrico. A primeira é o desenho simétrico de um urso e a segunda, o desenho simétrico, que é uma ilustração. A simetria reflexiva aparece na natureza quando observamos o reflexo de objetos, elementos e animais na água. Repare como as imagens passam a sensação de beleza, equilíbrio e harmonia. Temos aí a simetria na natureza, que são as árvores refletidas na água, e temos uma outra simetria, que são de cisne. A simetria reflexiva pode ser considerada a chamada perfeita simetria. Simetria bilateral. Na simetria bilateral, conhecida também como real, o eixo de simetria divide o elemento ou corpo em 2 partes iguais. É o tipo de simetria usada na biologia para classificar os seres vivos, por exemplo, nós, seres humanos. Temos uma simetria bilateral de uma coruja. Simetria radial. A simetria radial também é utilizada na biologia. Nessa classificação, todas as retas passam através do ser vivo, que é dividido em várias partes distribuídas em torno de um eixo longitudinal. A estrela marinha é um exemplo de ser vivo com simetria radial. Abaixo temos uma imagem de uma estrela do mar. Simetria rotacional. A simetria rotacional ou central acontece se, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ele fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Veja o exemplo abaixo. A figura continua com o mesmo formato, independentemente de sua posição, em uma volta de 360 graus. Então, nós temos uma imagem que ela foi girada, e mesmo girada, ela continua com a mesma imagem. Não teve mudança nenhuma na sua rotação. A importância da simetria na arquitetura. A simetria foi amplamente utilizada na arquitetura durante os séculos. O Taj Mahal é um dos exemplos mais famosos de obras arquitetônicas simétricas. Podemos citar também a presença da perfeita simetria na arquitetura renascentista, como na cúpula da Catedral de Florença, em Santa Maria del Fiore. Abaixo temos a imagem da simetria no Taj Mahal. Temos também a simetria da cúpula da Catedral de Florença, em Santa Maria del Fiore.
Com o surgimento da arquitetura moderna, obras simétricas começaram a ser deixadas de lado por muitos arquitetos que apostavam em formas assimétricas e o equilíbrio dinâmico. Mas a simetria ainda é muito valorizada na arquitetura e também na decoração. A decoração simétrica aparece com frequência em projetos residenciais. Sua principal característica é a rigidez e o comprometimento com as proporções. Em decorações nesse estilo, os móveis e as cores dão a sensação de um ambiente organizado. Agora veremos exemplos de figuras assimétricas. Agora que já vimos sobre simetria, fique com alguns exemplos de imagens belíssimas. Então temos uma borboleta, a linha tracejada determina o eixo da simetria. Temos uma figura simétrica de elefante, uma figura simétrica de gangorra e figuras simétricas de rostos em formatos de asa de borboleta. Figuras simétricas, livro com simetria reflexiva. É um livro e tem um reflexo embaixo. Agora que você já viu belos exemplos de simetria, na próxima aula faremos uma atividade sobre esse tema. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.